Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Esta foi uma semana onde só se falou de Congresso Nacional, de Câmara de Deputados, de Senado. E aí nós trouxemos hoje aqui o deputado federal Merlong Solano. Bom dia, Merlong. Bom dia, Oscar. Bom dia, amigos do Pensar Piauí. Para conversar sobre essa semana tão turbulenta. E como, né? E era para ser tranquila. Inclusive, eu quero que você comece explicando aí, porque o Congresso, em favor das festas juninas do Nordeste, tem um recesso oficial, é oficializado. E, mesmo com esse recesso, o Hugo Mota, presidente da Casa, resolveu chamar a votação que balançou a política brasileira. Pois é, a força cultural do Nordeste é muito grande, Sim. não é? Todo ano já é praticamente uma lei. Há uma espécie de um abrandamento da pauta do Congresso Nacional nessa ocasião do auge das festas juninas. E estava tudo acertado nesse sentido. A pauta seria branda, nada polêmico, tudo podendo se votar pelo Infoleg à distância, que é um sistema que se revelou muito funcional na época da pandemia, que a gente continuou usando. Mas aí, para nossa surpresa, veio esse ato do meu modo de ver, um ato de ruptura. Eu considero um ato de traição do presidente da Câmara com aquilo que ele prometeu durante a campanha. Diálogo, previsibilidade na pauta de votações, busca do consenso entre as lideranças para definir as pautas. Claro que isso não significa que ele deva abrir mão da sua prerrogativa de definir a pauta. Em algum momento as coisas têm que ser votadas, mesmo que não haja consenso entre as lideranças. Mas houve uma ruptura clara, era uma pauta para ser tranquila e de repente se coloca na calada da noite, na véspera, uma pauta polêmica como essa do IOF. Eu acho que foi um ato de traição. E aí você repetiu duas palavras que eu considero assim bem fortes. Você usou a palavra ruptura e repetiu, depois você usou a palavra traição e voltou a repetir. É assim que você classifica a atuação do presidente da Câmara? Neste momento, em relação ao que ele próprio estabeleceu durante a campanha, durante o diálogo com as bancadas, ele foi a todas as bancadas, foi à bancada do Partido dos Trabalhadores, foi aos estados, e o discurso era sempre esse, de uma condução transparente, de uma condução previsível da pauta da Câmara, porque é muito ruim quando os parlamentares, com muitas atribuições, a gente passa 3 dias em Brasília, 2 dias e meio, e de repente você chega na hora da sessão e é que você fica sabendo qual é o que vai ser votado. Isso prejudica a qualidade da participação do parlamentar na discussão das matérias, e às vezes ele fica dependendo só da orientação do partido para definir seu voto, por absoluta falta de informações. Então estou falando de uma coisa que é essencial para o parlamento. Os parlamentares estarem em condições de entender o que está sendo discutido, o que está sendo votado, para definirem sua posição com consciência e com segurança. E ele rompeu com isso quando, neste caso, Você concreto. disse que o presidente da Câmara, ainda no processo de eleição para chegar na presidência, visitou as bancadas, você falou da bancada do Piauí. Eu queria saber de você, embora seu voto foi pela internet, na questão do IOF, foi? Foi pela internet. Embora estando aqui porque eu confiei no acordo, certo. Essa semana ia ser tranquila, Sim. Não ia ter nada polêmico, eu podia ficar... Mas mesmo aqui no Piauí, acredito que pelos seus grupos de WhatsApp, pelos seus telefones, você tem uma noção de como é que está o clima entre os congressistas. Me fala aí, como é que está o clima entre os congressistas agora, depois dessa ruptura e traição do Hugo Mota? Está muito ruim o clima, de parte a parte, com diversas posturas se chocando. De um lado, nós de esquerda, nós do Partido dos Trabalhadores, nos sentindo dessa maneira, como eu acabei de expressar. O presidente rompeu conosco o pacto de governabilidade transparente da Casa. De outro lado, um sentimento difuso de descontentamento dos parlamentares em relação à questão das emendas. Sim. Esse problema é muito mais forte na direita e no centrão, mas ele também existe na esquerda. Qual é o problema?
É o problema da não liberação das emendas. Houve, primeiro, a intervenção do Supremo Tribunal Federal provocou uma série de mudanças no modelo de operação das emendas, exigindo providências por parte do Poder Executivo para ter segurança na legalidade dos atos, uma série de providências que estão demandando tempo. Isso vem desde o ano passado, a partir das determinações do ministro Flávio Dino. E, por conta disso, já no ano passado, o Congresso, de maneira reativa, atrasou a votação do orçamento. Aquilo ali já foi uma pressão para ver se o Supremo e o Poder Executivo encontravam uma forma de agilizar a liberação das emendas. Só votamos esse ano. Aí vem novas exigências do Supremo Tribunal Federal. Resultado, até agora, nós estamos no mês de junho, já no final, nenhuma emenda desse ano foi liberada. Nesse momento, há problemas. Nesse momento, por exemplo, as prefeituras, porque metade das emendas são direcionadas à saúde. Não entrou recurso para a saúde de emenda parlamentar, nem no Estado, nem nas prefeituras, por conta disso. Acabou de sair, inclusive, o relatório quadrimestral do Estado. O Estado recebeu a menos 100 milhões de reais para a saúde do que recebeu no ano passado. O Estado, os municípios provavelmente receberam menos do que... A diferença seja maior ainda. Seja maior ainda. Então, há problema. Então, essa questão das emendas é um problema grave que precisa se encontrar uma maneira de resolver. Porque, Oscar, houve um empoderamento excessivo do Congresso. As emendas saltaram, em matéria de recursos de emenda, as emendas saltaram de cerca de 6 bilhões de reais em 2014, 2015, para 50 bilhões no governo Bolsonaro e continua nesse patamar. Bom, é excessivo? É. Não tem dúvida. Boa parte do recurso discricionário do governo está dependendo da decisão dos parlamentares. Fique à vontade, não tem problema não. E pegando aqui esse gancho aí das emendas, que estão com um valor muito alto, eu queria perguntar para você o seguinte, a pergunta objetiva seria, tem como voltar atrás? Pois é isso. Tem como os deputados receberem menos? Que excessivo Como eu acho que a resposta é não, eu te pergunto, como que o Executivo vai fazer? Eu escrevi um artigo sobre isso, propondo um modelo, que é o modelo crescimento das emendas no nível mais brando do que o crescimento do orçamento. Porque o Congresso não vai aceitar a redução do valor nominal. Não vai. Ou seja, o cara recebeu 20 milhões esse ano, no ano seguinte receber 15. Não vai aceitar. Não. Por isso que eu estava mudando a pergunta aqui. Qual é a proposição que eu apresentei no artigo? Que as emendas cresçam apenas 40% do que cresceu o orçamento da União, durante pelo menos uns 5 anos, até a gente... Então, sim, se o orçamento crescer 5%, as emendas só cresceriam 2%. Com isso, aos poucos, elas iriam reduzindo a sua participação real no bolo do orçamento. Mas sem diminuir o seu valor nominal de um ano para o outro. Porque isso aí passaria para os parlamentares uma queda de poder muito grande. Você vê possibilidades de aprovação de uma proposta como essa? Até essa proposta é difícil de aprovar. Porque a quantidade de parlamentares, digamos assim, com que o governo pode contar efetivamente, quando as questões são polêmicas, não passa de 130. Não passa de 130. No caso nessa do IOF foi bem menos. Na questão do IOF nós ficamos com 98 votos. E às vezes fica menos até. Quando a matéria, digamos assim, tem um impacto na opinião pública, tem gente que morre de medo de navegar contra as ondas. Então o cara começou a ver essa questão do IOF, está muito polêmica nas redes sociais, o povo não está entendendo que é aumento de imposto, porque nós perdemos a narrativa. E aí até gente de centro-esquerda se balançou e terminou votando também pela derrubada do... Antes de falar das emendas aqui, a gente estava falando do clima, do ambiente entre os parlamentares, e você afirmando que o presidente da Câmara rompeu o pacto.
existia. Ainda não digo que seja uma ruptura com o governo, não. É um pacto quanto à governabilidade da casa. Aí eu pergunto, como é que fica daqui para frente com esse rompimento de pacto? Tem como reconstruir isso, tendo em vista que em 2026 você vai ter eleições? Pois é, eu fico em dificuldade de responder, porque é o seguinte, a coisa depende muito da condução do governo e da postura das lideranças de oposição e de centro. O modelo que o governo escolheu, tá claro que não deu certo. Esses partidos do chamado Centrão têm 14 ministérios. Sim. Mas votam contra o governo em matérias estratégicas, como acabaram de fazer em relação ao IOF. Votam sistematicamente contra o governo em matérias estratégicas. Quando a matéria é mais ou menos consensual, eles entregam os votos e as coisas importantes foram aprovadas. Por exemplo, a reforma tributária, na parte referente ao consumo, foi aprovada. As políticas sociais foram retomadas. Mas só chega até aí. Na hora de remodelar a sociedade e a nossa economia, aí acaba o acordo e eles se juntam com o outro lado, nós ficamos com 130 votos e eles com 330, 340 votos. Deixa eu pedir uma análise aqui. Então fica o seguinte, daria certo, porque o modelo foi de acordo com os presidentes dos partidos, entregando ministério. Aí os votos não estão vindo. Daria certo o modelo em que o governo chamasse os parlamentares para conversar? Não sei se ainda dá tempo, né? Mas o outro modelo seria esse. Você usou aí a expressão, juntou o centrão com a direita. Com a direita com a extrema. Tem alguns analistas afirmando isso, que o centrão se juntou com o bolsonarismo. Não tem um equívoco aí, não? Tudo é centrão, tudo é extrema-direita. Aquele congresso sempre foi fisiológico, né? E eu acho que fazer essa divisão, tem um segmento dos bolsonaristas e tem um segmento da extrema-direita. É tudo... O Bolsonaro nasceu no centrão. O Ciro Nogueira é centrão a vida inteira. Então, assim... mas dependendo da conjuntura, Oscar, uma parte deles tem abertura para estabelecer certos objetivos em comum com os setores democráticos e até de esquerda. Já o bolsonarismo mais radical, não, ele vota contra tudo. Sempre tem lá 100, 120 votos contra qualquer matéria. O bolsonarismo mais radical votou contra a reforma tributária. O que a gente chama de centrão, que dependendo da conjuntura e da perspectiva de poder, pode votar para um lado ou para o outro. Quando Bolsonaro teve perspectiva de poder, eles deram sustentação a Bolsonaro. Em várias circunstâncias já deram sustentação a projetos importantes nossos. As políticas sociais voltaram, a reforma tributária foi feita, o novo marco fiscal foi aprovado, claro que com alterações. Então, eu não classifico do mesmo lado. Do mesmo jeito. Não, porque tem esse centro aqui que ele tem um senso de oportunidade muito aguçado. Vai conforme a perspectiva de poder e o que ele pode ganhar. Pronto. Me diga uma coisa, em abril você foi tornado coordenador da bancada do Piauí no Congresso. E dessa bancada tem os 10 deputados federais e tem os 3 senadores. Como é que é coordenar uma bancada que tem Ciro Nogueira presente? Dá para coordenar? O Ciro não tem participado assim dos momentos de reunião da bancada, não. Deve estar ocupado com as redes sociais dele. Agora, com os demais, mesmo quando a gente encontra com o Ciro, o diálogo é respeitoso, não é? Na bancada do Piauí, não tem nenhum parlamentar da chamada linha extremada no que diz respeito ao comportamento pessoal. Sim. Então isso ajuda a manutenção de um nível de civilidade nas relações. Então, inclusive com o Ciro Nogueira. E o restante da bancada tem procurado atuar minimamente na forma do consenso, mas sem ninguém abrir mão da sua independência, né?
Tanto que quando chega essas matérias polêmicas, você vê, em relação ao IOF, por exemplo, só os 4 do PT que votaram a favor do governo, né? Em relação ao IOF, o Pensar Piauí publicou uma matéria ontem destacando o comportamento do Marco Aurélio Sampaio, do Júlio César e do Castro Neto, todos do PSD, todos da base de Rafael Fonteles aqui no Piauí, já tinham sido da base de Wellington Dias antes. Então, deputados que sempre dialogaram com o PT do Piauí. Mas o Júlio César, há poucos dias antes, tinha dado um voto contra um projeto do governo federal, do governo Lula, não me recordo aqui, mas ele tinha se posicionado contra, nós destacamos no Pensar Piauí. E na votação do IOF, esses 3 parlamentares do Piauí nem votaram, nem deixaram de votar, se ausentaram. Estrategicamente, espertamente. Não deram um voto contra o governo, eu acho que para ficar de bem com o governo, mas também e deixaram de votar naquilo que eles acreditam. Né? Como é que você viu essa atuação desses 3 deputados, que são da base do governo do PT no Piauí, mas que têm esse comportamento em Brasília? Dá para conversar isso na bancada ou não? Não. Não dá. Não dá, não tem, a bancada não tem essa sistemática de funcionamento para dialogar sobre os votos que cada um dá. O diálogo tem sido mais sobre questões de interesse geral do Piauí, tipo assim, a indicação dos cargos, foi tudo na base do consenso. Agora essa defesa da manutenção das vagas do Piauí no Congresso Nacional, foi tudo na base do consenso. Quando surge um problema na saúde do São Marcos, vai todo mundo junto, ou na Prefeitura de Teresina, vai todo mundo junto no Ministério, essas coisas, para esse tipo de coisa a bancada funciona e funciona bem, sem atritos. Para a independência do voto de cada um, não há essa tradição. Nem para discutir a questão política. Nem para discutir a questão política, não é o voto em si, mas nem para discutir. É necessário aumentar o IOF, senão vai ter que cortar em políticas públicas. Não dá para conversar isso na bancada. Não há essa sistemática de reunião. E aí o que é que eu percebo? Os parlamentares, tanto os que se ausentaram quanto os que votaram contra o governo, Sim. usaram isto para expressar o seu descontentamento em relação à questão das emendas. Sim. E temeram a opinião pública, Sim. as redes sociais. Esse mix aí é que explica o voto em diferentes escalas dos parlamentares que votaram ou que se ausentaram ou que votaram contra. Recado para o governo, dizer, olha, resolva o problema das emendas, que eles responsabilizam, o que o Flávio Dino faz, eles responsabilizam o governo. Como se o governo pudesse chegar no judiciário e dizer assim. Não, Flávio Dino é homem do governo, papapá. Isso aí é jogo combinado. Eles entendem que é um jogo combinado. Eu não sei por quê, porque o governo não está ganhando nada com isso. Esse dinheiro está lá guardado, ele não pode ser usado em outra coisa. No dia que destravar, vai ser liberado. Então, é um jogo em que o governo, se estivesse jogando... É jogo de pressão mesmo. Agora eu queria que você falasse sobre a postura do Flávio Dino e a exigência de transparência dessas emendas. Isso é mais do que necessário. Isso está correto. Isso aí está correto e eu, pelo menos, não tenho nenhum temor em relação a isto. As minhas emendas têm ido para hospitais do Estado, um hospital como São Marcos, para o HGV, para o HU, para o Hospital da Polícia Militar, têm ido para prefeituras, agora mesmo participei da inauguração de uma passagem molhada lá em Bela Vista do Piauí, tem ido para apicultura, enfim, não vejo dificuldade em relação a essa questão da transparência. O parlamentar assumir que está mandando uma emenda para a prefeitura tal, ou para o Estado, ou para uma organização. Dizer o valor da emenda, dizer para onde é que você falou aí do São Marcos, eu me lembro que saiu uma matéria sua, com uma foto sua ao lado de uma máquina que foi comprada para o hospital. Isso. Um dia de emenda. Pronto, um moderníssimo mamógrafo. Estão lá, não sei nem quem são as pessoas que estão indo lá fazer o exame, são as pessoas do SUS, todo mundo que usa o hospital. Que usa o hospital está indo lá, não tem relação nenhuma com o deputado Merlong, uma emenda
absolutamente republicana. Absolutamente republicana. E assim poderiam ser todo esse processo de emenda. Todos. Qual é a queixa de parte a parte em relação às emendas chamadas transferências especiais? Porque transferência especial era um tipo de emenda em que o parlamentar botava, digamos, R$ 1 milhão para o Estado. Aí o dinheiro vinha e entrava na conta única do Estado. Ou R$ 1 milhão para a prefeitura de cidade tal. Vinha lá 1 milhão e entrava na conta única da prefeitura. Não tinha um plano de trabalho para dizer em que aquele 1 milhão seria aplicado. Essa aí passou a ser chamada de emenda PIX. Sim. O dinheiro que entra na conta única do Estado ou que entra na conta única de uma prefeitura. O governo federal dizendo que, o Flávio Dino entendendo que o governo federal não tem instrumento para acompanhar em que essa emenda foi aplicada. Isso não significa dizer que a emenda não foi aplicada em alguma coisa de interesse público, porque entrou na conta única do Estado ou entrou na conta única de uma prefeitura. Sim. Que estão sujeitas a prestações de contas. Bom, aí qual é o modelo que está seguindo agora, que está travando? Cada emenda tem que ser objeto de um plano de trabalho. E são milhares e milhares de emendas. Aí o Ministério da Saúde está afogado, sem conseguir acompanhar, ler todos os planos de trabalho. Sim. Você botou emenda de 200 mil aqui, outra de emenda de 200 mil acolá. Cada uma com um plano de trabalho. Pronto, cada um com um plano de trabalho para 5.500 prefeituras e mais os governos do Estado. Aí nós estamos nesse impasse. Operacionalizar um mecanismo mais transparente, mas como fazer isso tendo o dinheiro chegando na ponta? De que nesse momento as prefeituras estão realmente... E se você for conversar com o secretário de saúde, ele vai dizer que está sentindo falta já do dinheiro das emendas também. Não só do Piauí, mas acho que do Nordeste todo. Agora, a gente teve essa semana a derrubada do IOF e você, numa fala sua aí, disse assim, o governo perdeu o discurso. Porque perdeu a narrativa. Perdeu a narrativa porque ficou uma imagem de que estava aumentando imposto. E nem é verdade. Quer dizer, só numa certa proporção. A discussão seria essa daí de narrativa, Merlong? Ou é uma discussão que me parece que aflorou agora da derrota do governo para cá, que é quem vai pagar essa conta? Quem tem que pagar essa conta são os mais ricos. Um pouco do que você disse numa entrevista à TV Cidade Verde. Quer dizer, quem tem recurso é que tem que pagar a conta. Você não vai tirar do cara que ganha o Bolsa Família. Você não vai tirar da pessoa que recebe o BPC. E o IOF é um tributo, é um imposto, é uma tungada que o governo dá no bolso de alguém. É verdade. Nesse caso, daqueles que mais têm recursos. Então, assim, será que foi perda de narrativa mesmo? Ou é medo de assumir uma postura clara de que alguém tem que pagar essa conta? Acho que as duas coisas. Porque, veja, em 2021, Bolsonaro baixou decreto aumentando algumas alíquotas do IOF. Ninguém falou nada. E muito, aumentou muito. Aumentou bastante. Ninguém falou nada. Em 2022, o IOF para compras internacionais, que é o IOF que mais interessa à classe média que faz viagens internacionais, Sim. Classe média para cima. Sim. E alta, era de 6,38%. Isso em 2022, último ano do Bolsonaro. Aí ele baixou um decreto estabelecendo um mecanismo de redução até zerar. Mas em 2029 era para zerar. Em 2029, não no governo dele. Baixou 1% em 2023, já com Lula, mais 1% em 2024, mais 1% em 2025. Em 2025, no começo desse ano, estava em 3,38%. Por conta desse decreto que o Bolsonaro espertamente baixou para... No fim do seu governo. No fim do seu governo, para o outro pagar a conta, como ele fez em várias coisas. O que o decreto do Lula fez? Aumentou de 3,38 para 3,5, Oscar. 0,12%. E aí deu essa gritaria toda. Deu essa gritaria toda, bicho. Deu essa gritaria toda. Porque o IOF,
ele é um imposto, não é muito arrecadatório, ele arrecada, quando soma tudo, 70 bi. A arrecadação da União é de quase 3 trilhões de reais. Então ele não dá 1% da arrecadação. Se a União fosse depender só dele, estava morta. Porque o caráter dele é mais de regulamentação, para o governo ter um instrumento para saber como estão andando as movimentações financeiras. Identificar transações suspeitas, identificar sonegação, identificar movimentação do crime organizado, essas coisas são possíveis através do IOF bem organizado. Por isso, quem faz sonegação não gosta do IOF, quem faz crime organizado gosta menos ainda, odeia o IOF, porque ele permite. A alíquota nem precisa ser grande, pode ser simbólica, mas se passar tudo por um banco, fica registrado no computador, a Polícia Federal, a Receita Federal, tem condição de saber o que está acontecendo na conta desse cidadão. Mas, como houve alguns aumentos mesmo, a rede social lacrou de que o governo só trata de aumento de imposto. E como o governo tem feito alguns movimentos sempre no sentido de ajustar, olha, quem não está pagando, vamos ver se paga um pouquinho. É cobrar imposto mesmo, mas daqueles que nunca pagaram, como você disse, isso. E daqueles que pagam pouco e têm condição de pagar muito mais. Isso fica muito claro, Oscar, isso que você está dizendo, que a questão é essa, que é um conflito distributivo, quem é que paga a conta. O Brasil sempre se acostumou a deixar a conta para os mais pobres. Para os mais pobres. Nós estamos vendo isso agora no projeto de lei da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E o Pensar Piauí publicou agora há pouco que vem aí uma outra facada do Arthur Lira, né? Ele está protelando a apresentação do relatório dele. Porque quer dizer, que é para o governo também ficar sem isso. É um projeto de alto impacto popular positivo, Sim. Isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil. Veja que nós já avançamos muito nessa matéria. Diminui o imposto para quem ganha até 7. Isso dá 90% dos contribuintes brasileiros, Oscar. Que o Brasil, a distribuição de renda Mas para fazer isso tem que ir lá nos que ganham mais. Muito bem. Aí novo. Aqui tudo bem, pelo menos todo mundo diz que é a favor. Né? E se for a voto, vota a favor. Mas da onde vai fazer a compensação dos 26 bilhões que essa isenção significa? Sim. Acarreta. Aí qual é a proposta do Lula? Qual é a proposta do nosso governo? Quem ganha mais de 1.200.000 reais por ano, 100 mil por mês, fazer uma complementação, não é pagar o imposto novo. Se o cara já paga 10%, ele não vai pagar mais nada. Sim. Se quem ganha 1.200.000 já pagou 120 mil de imposto, pronto, não vai pagar mais nada. E veja que é só 10%, nós pagamos 27,5%. Você, como funcionário do INSS, sim, paga 27,5%. Eu, como professor da Universidade Federal, pago 27,5%. Nós estamos querendo cobrar desses mais ricos só 10%. Só um complemento para chegar em 10%. Um complemento para chegar em 10%. Entendeu? E agora o Arthur Lira já está segurando, já está falando em não botar na pessoa física, e sim na pessoa jurídica. Quando bota na pessoa jurídica, o que acontece? Quando uma empresa tem que pagar algum imposto, ela bota no preço da sua mercadoria, ou do seu produto, ou do seu serviço. Não tem como ser diferente disso. Uma empresa, para se viabilizar, precisa colocar todos os seus custos na sua planilha. E bota na planilha, vai para o preço. Vai para o preço, para manter sua margem de lucro, que é assim que ela se reproduz. Então, Arthur Lira está querendo transferir a conta para o conjunto da sociedade, ou seja, por mais pobres. De novo. De novo. Então, a briga, no final das contas, é esta. Quem é que deve pagar a conta pelo ajuste fiscal? Porque metade do orçamento vai para a dívida pública. Nessa não se pode mexer. E aí? Outra parte vai para o salário dos servidores. Hoje estão querendo que se demita servidores. Aí o que sobra para o custeio? Muito pouco. O que sobra para investimento? Muito pouco. O que é custeio? É o dinheiro que a máquina pública precisa para se movimentar, para funcionar. Como é que o hospital vai funcionar pagando só o pessoal? Se não tiver remédio, se não tiver gás, se não tiver os insumos todos que o hospital precisa para funcionar. Então não há como cortar custeio, Oscar.
se cortar custeio, nós vamos ficar pagando servidor público para não prestar serviço para a sociedade. Para não trabalhar. Porque se não tiver a gasolina, o carro não anda. Não é? É verdade. Bom, aí vamos caminhar aqui para o final da nossa conversa. Eu quero falar da política aqui no Piauí, mas antes, ainda nessa linha da atuação do Congresso, e nós estamos nas vésperas de um processo eleitoral para presidente da República. Que postura o Lula deve ter com um Congresso tão arredio desse, que vota contra uma proposta como essa do IOF, que está tentando mutilar a proposta do imposto de renda? Para a eleição está perto, mas daqui para lá, para fazer as coisas, ainda tem muito tempo. Como o Lula deve se comportar daqui até 2026, Merlong? Eu acho que é botar para andar as coisas que já foram pensadas e lançadas. Acho que não tem mais tempo de lançar programa novo. O governo é um governo de muitas entregas. O governo reconstruiu as políticas sociais todas, que vêm do passado, que deram os impactos positivos todos que a gente sabe, tiraram o Brasil do mapa da fome, diminuíram a desigualdade social, através de um conjunto de políticas, aumento real do salário mínimo, por exemplo, incentivo ao empreendedorismo e por aí vai. O governo relançou Minha Casa Minha Vida, relançou com melhorias o Farmácia Popular, e agora entrega todos os medicamentos de graça. Os mais pobres, com toda uma rede de assistência aperfeiçoada, o pessoal do Bolsa Família, em alguns casos recebendo a Casa Minha Casa Minha Vida totalmente quitada. O programa agora da energia elétrica, quem é do CAD único e gasta até 80 quilowatts, não pagar nada, a energia de graça, a energia da minha vida. Eu nem lembrei agora do nome do programa, como é. Mas energia de graça para quem gasta até 80 quilowatts, é do CAD único. Energia com valor reduzido na tarifa para quem gasta até 120 quilowatts, até 120 quilowatts. Então, esse conjunto de programas, na área da educação, a retomada da escola de tempo integral, que ele lançou em 2008, no seu segundo governo, estava parado depois que a Dilma saiu, botou dinheiro novo, são mais 4 bilhões todo ano para poder aumentar as vagas nos estados e municípios para a escola de tempo integral. O problema da evasão escolar, aí com o pé de meia, uma bolsa para o estudante não sair da escola, para ele terminar o ensino médio, porque quem não tem o ensino médio hoje não consegue o emprego de atendente numa farmácia ou num supermercado, ou em praticamente todos os empregos hoje estão exigindo pelo menos o ensino médio. Então, as entregas são muitas. Acho que o Lula está precisando agora andar mais pelo Brasil. Andar mais pelo Brasil, conversar com os parlamentares, que não só através dos presidentes dos partidos, ter uma linha de abertura para conversar com as bancadas. Individualmente. Até individualmente, se for o caso. E empoderar um pouco mais a articulação política do governo para fazer isso. Tendo a solução do problema na sequência. A Gleisi recebeu o parlamentar leva um determinado problema e, na sequência, ter uma solução para aquilo que for legal, para aquilo que for razoável. O clima em Brasília está muito quente. O Lula está com uns problemas lá. Mas e aqui no Piauí? Rafael Fonteles e a montagem de uma chapa para a disputa da eleição vindoura. Parece que se caminha para uma solução na questão do Senado, com a indicação de Júlio César e Marcelo Castro. Tem em aberto aí a questão da vice. Como é que fica essa vaga aí, na visão do Merlong? O PT ocupa, o partido ocupa, se for o PT, é quem do PT? Primeiro me permita dizer que esse é um modelo vitorioso, inaugurado por Wellington Dias, esse de ter a cabeça de chapa e as duas vagas do Senado pertencentes a partidos diversos, a grandes partidos,
No caso da nossa aliança tem sido, agora, por exemplo, seria natural PT, MDB, PSD, são os três maiores partidos da nossa base de sustentação. Esse modelo vitorioso permitiu vitória em 6 eleições de 2002 para cá, ampliação da bancada do Partido dos Trabalhadores e também dos nossos aliados, que tiveram eleições mais tranquilas. Quando estão longe de nós, tem que fazer mais esforço para conseguir resultados positivos do que quando estão do nosso lado. Como, por exemplo, Ciro Nogueira, teve as eleições dele para o Senado mais tranquilas quando esteve do nosso lado. Em nome desse modelo, inclusive, nós estamos tendo que aguentar um problema em relação aos 2 senadores. Qual é o problema? Que é o excesso de engajamento dele na campanha dos filhos. No caso do Marcelo, o excesso de engajamento na campanha do Castro Neto. E o Júlio César, o excesso de engajamento na campanha do Júlio César. Parece que eles estão querendo cada um ter 300, 400 mil votos. Não são candidatos ao Senado, são candidatos à Câmara dos Deputados. Isso é uma questão que eu acho que os dois devem levar em conta para que não haja atritos na relação dos senadores com o conjunto da bancada, com o conjunto dos nossos candidatos. Esse foi um tema que eu abordei aqui com o Maurício Solano, que vai assumir a presidência do PT agora. O Fábio Novo andou se manifestando, o Lima fez uma fala muito forte aqui. Depois, me pareceu que já estava solucionado. Parece que eles estão tentando abrandar. Tá. Mas as feridas ainda não estão saradas. Não estão cicatrizadas. Houve certos lances até de deslealdade. Uhum. Então, é uma coisa que tem que se resolver. Ainda tem que se resolver. Ainda tem que se resolver. Mas, no conjunto, a estratégia é vencedora. Acho que... E a vaga de vice? A vaga de vice. Eu sou daqueles que defendem que o PT deve priorizar a vaga de vice. No caso do PT, que nomes poderiam estar sendo colocados? Eu ainda não pensei assim em nomes. Tem esse debate que está aí na mídia sobre essa história de Rafa Boy ou não Rafa Boy ou histórico, ou petista raiz, como o pessoal tem dito mais. Ou indicação do ministro. Ou indicação do ministro Wellington Dias. Eu penso assim, não há motivo para a gente incentivar ou considerar maior do que o que é essa certa diferença de estilo entre os Rafa Boy e os petistas raiz. Uhum. Acho que o Wellington Dias foi feliz quando fez a escolha do Rafael Fonteles, um nome jovem, qualificado, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista de gestão pública, com uma capacidade de aprendizado político muito boa. Muito grande. Uma capacidade de aprendizado político boa. Então, o Wellington teve essa visão de perceber que o petista raiz tinha que começar a pensar no futuro. Colocou uma pessoa de uma nova geração com as qualificações necessárias para coordenar essa transição. Agora, eu vejo que nós somos fortes juntos. Rafa Boys e PT Raiz são fortes juntos. Por isso eu invisto nos pontos que nos unem. E não na diferença. A vaga é só uma. E aí, como conciliar? Aí eu vou lhe dizer assim, o Lula também, na sua sabedoria, está escolhendo uma pessoa habilidosa, com trato, capacidade de dialogar com todas as correntes para a presidência do Partido Nacional, que é o Edinho Silva. Sim. Porque reúne as qualificações de preparo intelectual, é um professor, representatividade, capacidade de diálogo com o conjunto da sociedade, porque foi prefeito da sua cidade 4 vezes, também experiência de ministro, acho que foi parlamentar também, né, o Edinho? Acho que foi deputado federal, se não me falha a memória. Pronto. Então, mas é assim, uma pessoa... Mas, ao mesmo tempo, é um petista de mais tempo. Isso é raiz. É. Então, assim, nós temos que fazer um mix. Mas eu não quero pensar em nome agora, não. Tá cedo. Muito bem. Obrigado pela entrevista, Berlong. Um abraço, Oscar.